Olá, gente boa. Então, olhem, hoje vou falar-vos do acoplamento de transistores. Tomem notas disto, desenhem nos vossos cadernos, porque isto é super importante. Vocês vão apanhar isto nos esquemas. Então, vocês têm que saber interpretar os esquemas, entendem? Eu vou-vos explicar isto sempre, já sabem. Está prometido, é de forma simples. Então, bora lá. Olá, então, a todos. Então, nesse caso, então vamos lá continuar. Vamos ver aqui o que é que está aqui feito. Temos para começar aqui dois transistores. Estão a ver? Eles estão encadeados um no outro. Este faz uma primeira amplificação, entrega o sinal à base do segundo transistor, não é? Do TR2, TR2, TR1. O coletor entrega o sinal à base do transistor TR2 e temos aqui neste condensador a saída de potência, a saída de amplificação. Com mais ou com menos potência, vai depender dos transistores, como já sabemos, óbvio. Mas, o que é que eu quero que vocês vejam aqui? Nós temos aqui um acoplamento entre dois andares amplificadores, Este acoplamento é feito por resistência e condensador. Ou seja, isto é um acoplamento RC, resistivo e capacitivo. Está bem? É um acoplamento por resistência e condensador. Vamos lá ver isto outra vez, como é que isto funciona. Até porque aparece-nos aqui um elemento novo, que é este condensador aqui de emissor e este condensador de emissor, está bem? Então vamos lá ver. Primeiro temos as massas, nós já sabemos que a massa está no negativo da alimentação. A alimentação aqui é contínua e a massa está no negativo da alimentação. Para começar temos aqui a alimentação dos coletores. O mais B vai alimentar, através desta resistência de carga de coletor, esta é a resistência de carga de coletor, vai alimentar o coletor. A tensão contínua não passa para ali só passam sinais, verdade? Pronto. E também temos aqui, isto vai alimentar o coletor do TR1. E também temos aqui a alimentação, através desta resistência de carga do coletor, a alimentação do coletor do TR2. Correto? Até aqui no mais B, já temos as alimentações dos coletores. As massas estão no negativo, se aqui está o mais B, aqui estará o menos B, certo? O menos B está entregue na massa. Então, se o menos B, que é o menos da fonte de alimentação, está na massa, tudo que está na massa está ligado no negativo. Correto? Escuso estar a passar fios por aqui fora e a gastar fio. E a pôr aqui mais um emaranhado de fios. Vocês já sabem disto. Aparece-nos aqui um novo componente que é o condensador do emissor. Para que é que servirá aqui este condensador? Lá vamos. Se temos os coletores dos transistores TR1 e TR2 alimentados, agora só falta verificar por onde é que passa o sinal. Certo? Então vamos lá ver. O sinal no amplificador entra aqui no input e sai no output. Está bem? Output. Input. É só uma palavra em cada lado. Isto é só uma palavra também. Input é entrada, output é saída. Como já vos disse na outra lição, estou a pôr os termos em inglês porque é assim normalmente que vocês, até há esquemas em alemão e provavelmente em chinês, mas a maior parte dos esquemas que nós encontramos são em inglês e vocês também vai ser. E também deve haver em francês, óbvio, em todas as línguas. Então vá lá. Temos um sinal a entrar por aqui que vem de onde? Vem de um microfone, de uma guitarra, vem de, sei lá, né? De um piano eletrónico. O sinal entra no input. O sinal passa através deste condensador e ataca a base do TR1. O sinal é fraquinho, né? É um sinal que vem do microfone, ali modulado. Depois ele é amplificado neste primeiro transistor, no TR1, e já vai sair com outra amplitude. Ok? O sinal continua, passa através deste condensador de acoplamento, é entregue à base do transistor TR2 e sai aqui no coletor do TR2 o mesmo sinal espelhado deste e deste. Lembram-se? Como se fosse uma ampliação de uma foto, de uma fotografia, não é? Então, o sinal é o mesmo, mas amplificado, que é para depois fazer tocar aqui um alto-falante, por exemplo. Ok? Ou então entregar isto a um terceiro transistor para dar mais potência ainda. Então, isto é aquilo que vocês vão encontrar nos esquemas, porque quando vocês olharem para um equipamento, vocês vão ter o esquema dele, não é? Então, num amplificador de áudio, por exemplo, é isto que vocês vão encontrar. E num amplificador de vídeo, é isto que vocês vão encontrar também. Num amplificador é isto que vocês vão encontrar. Agora vamos ver aqui componente por componente. Então, este é o condensador de entrada. Agora temos aqui o condensador, o sinal a atacar a base, não é? E temos que ter as tais alimentações. Nós temos aqui uma corrente que vem do menos pela massa, anda sempre aqui a circular, mas esta corrente é uma corrente certa, uma corrente fixa? Não, uma corrente variável.
Porquê é que é uma corrente variável? Porque este sinal vai-me fazer variar aqui esta corrente, perdão, neste sentido, vai-me fazer variar corrente base, emissor, base, massa, emissor, base, massa. Mas emissor, base, massa, isto não me faz aqui muito sentido, pois não. Então isto não havia de ir ao positivo. Nós já falámos também disso. Também já falámos disso. Então vamos lá ver aqui. Onde é que está aqui a alimentação? Só temos uma fonte de tensão. Onde é que está aqui a polarização da base? Nós não tínhamos que ter aqui, se este é negativo, não é? Isto é um NPN, NPN. Portanto, este é negativo. Este N vai ter que levar com o positivo, está certo. Mas este N aqui está na massa, também está certo. Tem um positivo ali. Onde é que está? Não tenho nenhum positivo a vir aqui por cima a alimentar. Podia pôr. Posso pôr ali uma resistência e fica logo alimentado. Mas eu não pus. Onde é que está a alimentação disto? Pois é, esta resistência do emissor, ao fazer aqui esta corrente, provoca aqui uma queda de tensão, uma queda de tensão, uma tensão é a mesma coisa, provoca aqui uma queda de tensão nesta resistência, que lhe vai dar quantos volts? Depende da resistência que eu puser lá. Eu vou ver qual é a corrente, no manual de transistores ele diz qual é a corrente que ele quer ali, ele diz, olha, este transistor para trabalhar bem quer X de corrente, X de tensão no coletor, entre o coletor e o emissor. Ora, esse X de tensão vai-lhe dar uma corrente de X. Vais pôr uma resistência para teres a tensão que tu queres aqui. Se tu quiseres que este sinal amplifique mais ainda, pões uma resistência maior, porque a tensão que tu estás a captar aqui, estás a sacá-la aqui neste... A tensão, não a tensão positiva, mas a variação de tensão dá-te aqui um sinal, e esse sinal, se tiver uma resistência maior, é um sinal com mais amplitude. Se for uma resistência mais pequena, ou seja, de menor valor óhmico, com menos ohms, vai-te dar aqui um sinal mais baixo, de amplitude mais baixa. Claro que isto tem parâmetros, tem máximos, eu não posso pôr aqui, então eu quero já isto amplificar aqui para 500 watts, então vou pôr aqui uma resistência fortíssima e tenho... Não, isto tem parâmetros, senão o transistor começa a distorcer por todo lado, não é? O fabricante, este transistor, quer entre X e X de tensão no coletor, e aí se lá vais pôr, está bem? Emissor à massa, através desta resistência. Agora vamos criar aqui uma habilidade. Depois de fazermos correr aqui uma determinada corrente, através desta tensão contínua, já sabemos que se puser aqui uma resistência, através da lei de Ohm, pura lei de Ohm, se eu puser uma resistência num sítio onde vai haver uma corrente elétrica, vou fabricar aqui uma tensão. Lógico, ela entra, é negativa, no sítio onde entra é negativo, no sítio onde sai é positivo. Eu calculei aqui uma resistência para me dar, por exemplo, sei lá, 1 volt. Isto é um exemplo. Depende que transistor é este, não sabemos. Mas quando nós escolhermos o transistor, o fabricante vai dizer, eu quero 1 volt na base, ou quero 3 volts na base, ou quero meio, ou quero 0,3 volts na base. Portanto, a partir daí eu calculo uma resistência com aquela corrente. Se eu quero X de volts, imaginem que eu tenho aqui uma corrente de 1 ampere. Se eu quiser 1 volt aqui nesta resistência, quantos ohms é que eu ponho ali? 1 ohm. 1 ampere, 1 volt, 1 ohm. Lei de Ohm. Vamos lá só desenhar aqui outra vez. V é igual a I vezes R, não é? Se passar aqui 1 ampere de intensidade e eu quiser aqui 1 volt, não é? 1 a dividir por 1 dá 1. É ou não é? Então tenho que pôr aqui 1 ohm. Se puser aqui 1 ohm, 1 ohm. Já está. Isto vai-me fabricar, se eu tiver aqui 1 ampere a correr, vai-me fabricar aqui uma tensão de 1 volt. Como é que eu aplico esta tensão à base? Já está aplicada. Olha para isto, por este lado está no emissor, o mais. E por este lado o menos está na base, através desta resistência de polarização. Vocês entendem? Cálculos. Ainda não é agora. É só para vocês entenderem a mecânica de como é que isto funciona. Ora, se eu tenho aqui uma tensão que é negativa na massa e positiva no emissor, reparem, eu disse-vos que queria uma tensão negativa na base. Esta é muito importante. Disse que queria uma tensão negativa na base. Mas eu tenho o menos. O mais negativo possível está aqui, que é o menos. Como é que eu vou fazer uma tensão mais negativa para pôr na base em relação ao emissor? Reparem numa coisa. Eu quero uma tensão negativa na base, mas ela há de ser negativa em relação ao emissor. Por exemplo, se o emissor estiver a 1 volt positivo e a base estiver a 0 e a massa estiver a 0, aqui tiver 1 volt positivo, não está aqui 1 volt mais negativo do que ali? Quer dizer, o emissor está a 1 volt mais positivo do que a massa, mas a massa está a 1 volt mais negativo do que o emissor. Mesma coisa. Se não tiverem a apanhar muito bem, façam pausa. Voltem atrás.
Então, se eu tenho aqui uma diferença de potencial de 1 volt, não me importa que isto esteja aqui, por exemplo, aqui a 500 volts e aqui a 499. Eu quero é que aqui tenha menos 1 volt do que ali. Só isso. Se aqui tiver menos 1 volt do que ali, isto está 1 volt negativo em relação ao emissor. Certo, amigos? Então vá. Se eu tenho aqui, a massa está no zero, esta fonte aqui é, por exemplo, a gente não sabe, para este transistor, imaginem que para este transistor seria de 20 volts, por exemplo. Então eu tenho 20 volts positivos ali, tenho 0 volts no emissor. Só que quando eu ligar este aparelho, quando a corrente começar a fluir aqui, não é? Porque eu ponho aqui uma determinada tensão de 20 volts, consoante esta resistência, esta e a resistência interna do transistor, a partir deste momento, o que é que vai acontecer aqui? Vai haver aqui uma corrente. Ponho aqui uma resistência, ela fabrica-me aqui uma determinada tensão, faz aqui uma queda de tensão que eu aplico por um lado ao emissor, a parte positiva, por outro lado à base. Nós já sabemos que corrente, quando entra é negativa, quando sai é positiva. Texto negativo está ali. Ele está lá. Espero que vocês tenham entendido isto muito bem, porque é importante, e se não perceberam, escrevam nos comentários. Pela vossa saúde. Então vá, já temos esta base polarizada. Então agora como é que vamos polarizar esta? Ai, Maciel, esqueceste da resistência de base. Pronto, coitadinha daquela base não estava polarizada. Não há problema. Esta resistência vai fazer aqui a mesma coisa, não é? Ó, como é que faz? Vem do menos, emissor, passa para o coletor, vem pela resistência de carga do coletor, vem por aqui e vem à pilha. E vai outra vez à massa, e entra pela massa, vai por aqui, parece que está a fazer um 8. É? Espero que ela não fique assim tonta, está bem? Vamos para isto. E vai ao mais. Esta corrente de coletor vai provocar uma determinada queda de tensão que entra pela massa, quando entra é negativo, quando sai é positivo, entra pela massa, vai ao emissor, passa para o coletor, resistência, tarará, e vai ao mais. Entrou aqui, veio aqui da massa. Certo? Quando ela faz aqui esta corrente, cria aqui uma queda de tensão que vai polarizar. Epá, eu espero que vocês me perdoem, porque esta aqui foi de palmatório. Esta não é daqui, esta é daqui assim, massa, certo? Esta tensão daqui vai fazer a mesma coisa. Resistência de emissor, tudo aqui tem nomes. Resistência de emissor, condensador de emissor, resistência de base, resistência de carga de coletor, condensador de acoplamento, resistência de base, resistência de emissor, condensador de emissor. Parece-nos aqui estes condensadores agora nos emissores. Eu penso que vocês já perceberam que esta resistência é que polariza na verdade a massa. A base não é esta. Não é esta resistência que polariza a base. Esta só auxilia aqui o circuito. Está bem? Porquê é que esta resistência está aqui? E esta. Se esta resistência não estivesse aqui, eu tinha a base na massa. Se eu tivesse aqui um fio, tinha a base na massa. E eu não quero a base na massa. Eu quero que o sinal do microfone, que anda entre... Ora, esta massa está ligada com esta, não está? Eu quero que o sinal do microfone, que entra aqui assim, quando o som do microfone entrar, o som é alterno. Ele anda para lá e para cá, para lá e para cá. E já cria aqui uma determinada tensão que vai fazer o quê? Alterar aquela tensão que vem dali. Alterar como? Fazer aqui estas sinusoidezinhas, né? Fazer aqui as alterações do sinal. Agora até me faltaram as palavras. As alterações do sinal que é dado aqui pelo microfone, não é? E isto é que desplota toda esta situação. Isto é que vai fazer tudo isto funcionar. O microfone traz aqui um sinalzinho fraquinho, mas é um sinal. Esta base deste transistor é muito sensível. É um transistor que não dá muita potência, entendem? Este transistor aqui mas é muito sensível e dá um bocadinho de potência. Agora aquele já não precisa de ser tão sensível, só precisa que dê mais potência. Está bem? A mecânica é toda igual aqui. Então, para que será que este condensador de emissor? O condensador de emissor é para facilitar o caminho do sinal. Porque aqui, olha, aqui corre, se tu vires, corre aqui uma tensão contínua. Está bem? Mas também corre aqui umas variações da tensão contínua. Estas variações que se dão aqui são o sinal já amplificado vindo ali. E o sinal já amplificado passa melhor no condensador do que a resistência. A resistência é para fazer a tensão. Está bem? A resistência é para fazer esta tensão contínua. Não é? Esta tensão, só que esta tensão também vai ser variável, porque esta corrente está sempre a variar. Esta tensão está sempre a variar, esta tensão aqui está sempre a variar, esta está a variar, esta resistência é mais alta do que aquela, esta muito mais. Esta está sempre a variar e esta variação é captada por aquele condensador e mete na base do próximo. Está bem?
Tudo isto é originado aqui pelo microfone. Porque se eu retirasse daqui o microfone, se eu limpasse daqui o microfone, o que é que ia acontecer? Eu ligo a corrente, ligo a tensão aqui, isto vai-me fazer aqui uma tensão contínua. Sempre contínua, sempre. Se der 1 ampere é sempre 1 ampere, está ali lisinho. Se der 2 amperes é 2 amperes, está ali lisinho, quietinho, sempre. Mas isso não faz nada, o alto-falante não vibra. Eu só ouço música quando o alto-falante vibrar. E o alto-falante vai vibrar porque esta corrente aqui começou a alterar, mais corrente, menos corrente, mais corrente, menos corrente. Então ele vai vibrar de acordo com isso. Mas este só vai vibrar aqui no coletor quando esta base vibrar. E esta base vai vibrar comandada pela variação de corrente do coletor. E esta corrente do coletor vai vibrar comandada pela corrente de base que é comandada pelo microfone. Estão a apanhar isto? Espero bem que sim. Espero que isto valha um likezinho aí dos vossos. E aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que valha aí uma inscrição no canal, está bem? E apertem o sino que já vêm mais lições. Não se esqueçam. Só quem estiver inscrito no canal é que apanha tudo o que lá está. E mais o que eu ainda vou pôr, está bem? E as lives que vão de sair. Um grande abraço para vocês, no coração.